Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é feito no RT StudioCast e transmitido pelo YouTube. Por isso, dê seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, gravar seus próprios programas, ter o seu próprio podcast, gravar suas videoaulas, agora você pode na RT StudioCast. E hoje eu vou estar com ela, que é advogada na área do direito do consumidor, doutora Caroline Macedo. Muito prazer, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui trazendo, né, situações dos consumidores, né, a pauta, né, voltada para esse mês, né, que é do consumidor, todas as situações e os riscos. Nossa entrevista vai ser dividida em 3 momentos. O primeiro, uma conversa. O segundo, as perguntas do público. E o terceiro, um bate-bola. Podemos começar? Podemos sim. Ah, que coisa boa. Vamos lá. Eh, eu vi que você tinha mais de 10 anos de experiência na área do direito do consumidor. Isso é verdade? É verdade. Bom, não parece, né? Assim dizem, viu, que não parece, que eu tenho 10 anos de experiência, um pouquinho mais, né. Mas os meus 10 anos de experiência voltado para o direito do consumidor, ele vem porque desde o início, né, quando eu fazia curso de direito, eu já comecei o meu estágio no escritório jurídico aqui em Maceió, em direito do consumidor, né. Então, a minha paixão já começou naquele exato momento, né. Eu não sou daqui de Maceió, né, mas já moro aqui tem pouquinho mais de 15 anos no total, né. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba. Então eu comecei o meu curso de direito lá, né, nasci, sou criada lá, né. E aí com o tempo, né, vim para cá morar um tempo, voltei, iniciei o curso de direito lá e depois regressei, né. E desde então, iniciei toda a minha vida profissional, né, voltada para o direito aqui, né. Então a minha experiência de mais de 10 anos é dessa experiência que eu comecei, né, do direito do consumidor, estagiar lá nesse escritório, galguei, né, toda uma trajetória dentro desse mesmo escritório, e aí trabalhei 8 anos lá e após eu saí e abri meu próprio escritório, né. Então, desde então, eu só venho trabalhando com demandas focadas no direito do consumidor, direito bancário, né. Hoje a gente, fala muito do direito do consumidor, né, e aí a gente tem um braço do direito do consumidor que hoje virou o direito bancário, né. Então, lá no meu escritório, nós atuamos com foco, né, no direito do consumidor e no direito bancário. E quando a gente fala de direito do consumidor, vem logo ao nosso imaginário Patrulha do Consumidor, Celso Russomano. Não é esse bem o trabalho que você realiza, né? Não, 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 não. A gente não sai por aí batendo nos estabelecimentos, brigando com a galera, não. A gente faz um trabalho voltado, de fato, né, para o jurídico, né. A gente tem demandas, claro, extrajudiciais, né, mas o foco é o jurídico, né. A gente leva o trabalho do consumidor muito a sério nesse sentido, né. São demandas que, de fato, agregam, né, agregam o consumidor em si no dia a dia, né. A gente vai, de fato, rebater cláusulas contratuais, ilegalidades, abusividades, fraudes, então não tem nada a ver com o Celso Russomano. E tá chegando aí, Caroline, um mês, né, muito polêmico, é o mês da Páscoa. E polêmico por quê? Porque aí vem preços de ovos de Páscoa, vem preço de peixe, tudo aumenta. Mas assim, e o que é que o direito do consumidor tem a ver com isso? Será que as pessoas podem aí procurar os direitos? Será que é abusivo aumentar tanto assim? Olha, é um assunto muito específico, né, e a gente diz que Páscoa, né, geralmente é tudo muito caro, né. Hoje, se você vai numa prateleira pra comprar um ovinho,
você não paga menos de R$ 50, né. Então, hoje os preços acabam sendo muito absurdos, né, relacionados ao chocolate. Então qual a diferença, né, as pessoas falam: "Qual a diferença se eu comprar uma caixa de chocolate que tem a mesma gramatura de um ovo de Páscoa, né, e eu pago 20% do valor, 30% do valor?". Então geralmente na Páscoa, né, o peixe, camarão, bacalhau, né, que é muito da época, né, o bacalhau, né, tem a pessoal as pessoas têm essa cultura de comer bacalhau por conta da Semana Santa, né, então acabam tendo preços exorbitantes, né, eh, que que acontece? A gente consegue identificar se é um preço abusivo ou não, tá, batendo em prateleiras, tá. Mas, como é o costume, né, e é a data comemorativa, né, a gente não tem muito o que brigar por isso, né. É basicamente assim: "Ah, tá caro, compra, não compra. Se não quiser comprar, paciência", né. Se não quiser comer bacalhau na Páscoa, vai comer outro peixe, né, porque o preço de fato ele é exorbitante demais. Mas infelizmente a gente ainda não tem uma prática ou algo que, ajude o consumidor a combater isso, porque os preços eles já vêm do fabricante para a prateleira, né. É claro que, quando chega na prateleira o preço, ele também modifica, né, e aí infelizmente é o consumidor bater prateleira por prateleira e fazer combinação de preço, né. Porque a gente vê muito, né, no pós-Páscoa o preço muda, né, volta, vamos dizer assim, ao normal. Até os ovos quebrados têm um desconto maior. Isso. E aí, isso aí é normal? Pode acontecer? Ó, não seria o normal e nem o ideal, certo? Não seria. Porém, é uma forma que eles veem, né, porque hoje, eh, todo mundo reclama que o ovo tá caro, o ovo de Páscoa, né, o ovo de chocolate tá caro, mas todo mundo compra. Quando você vai no final da Páscoa, você não acha um ovo em nenhum lugar para comprar, né. E aí os ovos que estão de fato quebrados, né, avariados, eles acabam, tendo um desconto, uma diminuição do preço, porque estão avariados, né, e aí você vai dar um ovo de Páscoa para alguém quebrado, né, então entra aí, né, "Ai, vamos diminuir o valor por conta do dano que ocorreu com o produto", né. Mas, infelizmente, a gente não tem muito no que rebater, né. A questão é que não era para ser abusivo dessa forma os valores, né, porque o que eles ganham aí em cima desses ovos, né, é mais de 50, 60%, né, então a gente não tem como, né, hoje de fato chegar num Procon ou procurar um advogado e falar assim: "Comprei um ovo de Páscoa e ele tá caro, e aí?". Infelizmente, né, mas aí é a combinação de preços mesmo. Eu vi também que você era especialista em revisional de juros bancários. Aí eu queria também entrar nesse assunto polêmico, quando envolve dinheiro, quando envolve banco, né? Sempre tem aquela confusão assim dos consumidores, dos clientes. E quando a gente pensa, quando a gente vê assim os direitos do consumidor, a gente pensa assim, qual é a relação de bancos e instituições financeiras, com o direito do consumidor? Tem essa relação? Sim. Hoje, o do direito bancário, que hoje a gente chama de direito bancário, ele é totalmente de uns 2 anos para trás, direito do consumidor, tá, ele tá lá no CDC, tá. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele consta, né, na sua lei que tarifas abusivas, juros abusivos, né, contra bancos, tá, e aí isso hoje virou um braço do direito bancário. Então juros bancários, demandas bancárias, fraudes bancárias, tudo está dentro do direito do consumidor. Então hoje é só mais um braço. E quais são os direitos do consumidor frente às instituições bancárias e financeiras? Tá. Então, hoje o direito do consumidor, né, em frente ao banco, né, instituições bancárias, contratos, né, de empréstimos, financiamentos e afins, as cláusulas elas têm que estar muito bem, eh, explícitas nos contratos, tá, e claras. O consumidor, ele é leigo. Ninguém vai chegar para comprar um carro, é o que eu digo para os meus clientes. Você não vai chegar, você está com uma ânsia de comprar o carro, vou ter o meu primeiro carro, eu vou ler o contrato? Eu não vou, eu quero o meu carro.
né. Então assim, e aí o que acontece? As pessoas não têm o costume de ler os contratos bancários, né. Eu quero um empréstimo, eu estou precisando de dinheiro, eu vou assinar e pronto. Se o juros está abusivo ou se não tá, eu só vou saber depois, né. Então hoje, o que a gente aconselha, né, para que haja essa proteção, é que ao menos o consumidor, ao realizar um empréstimo, um financiamento ou qualquer movimentação bancária, até cartão de crédito, né, porque hoje até o próprio cartão de crédito ele tem ali a tarifa de juros, né, então que ele tenha pelo menos um conhecimento, né, de uma leitura para identificar algumas tarifas que existem no contrato, né, e posteriormente, caso ele não tenha, né, todo esse entendimento, que ele procure de fato alguém especialista, um advogado, para que ajude ele para analisar essa demanda até antes mesmo de estar contratando algum tipo de financiamento ou algo do tipo. E hoje com as redes sociais, com a internet, o mundo digital, se tornou ou pelo menos aparentemente, tudo muito mais fácil, inclusive para os golpistas. E aí, o banco, ele é sempre responsável quando se tem um golpe? Tá, essa é uma demanda que chega muito lá no escritório, né, é mais, corriqueiro do que a gente imagina. Golpes e fraudes bancárias, elas existem a todo momento. E aí, quando ocorre esse tipo de situação, de um boleto fraudulento, de um Pix fraudulento, hoje os golpistas, né, eles têm facilmente todas as informações da palma da mão. Então o que que acontece? Chega um golpista para um cliente e fala assim: "Oi, eu sou aqui do banco tal", coloca lá no WhatsApp a logo do banco, né, "Estou falando com fulano de tal, CPF tal, que tem o financiamento do veículo X". "Sim". "Pronto, a gente está aqui com uma proposta para você pagar a parcela que está em atraso do seu financiamento no valor X". O que que acontece? Você vai acreditar, a pessoa tem todas as informações na palma da mão. Então, a pessoa vai lá, paga o boleto, não verifica o beneficiário, né, e aí acaba que, depois de um tempo, o banco começa a ligar e começa a fazer cobranças. E a pessoa sem entender o que está acontecendo, "Mas eu paguei o boleto, eu acertei, tá aqui". E aí quando a gente vai ver, é um golpe, tá. Então, na maioria das vezes, a gente consegue entrar com uma ação, tá, indenizatória, e aí, alguns tribunais de justiça, sim, entendem que é obrigação do banco, tá, em guardar o sigilo das informações dos financiados ou dos clientes, tá, e que esse vazamento de dados, ele da maior parte das vezes, ele vem de dentro do banco, tá. Então, sim, tá, quando ocorre essa fraude bancária, né, um boleto bancário fraudado, um Pix fraudado, a gente tem, meios, tá, de ingressar com essa ação, inclusive pedir o ressarcimento dos valores, né, que aquela pessoa pediu, e o dano moral. Ah, e que assim, como você está falando, a gente está falando do meio digital, né, a gente está falando de WhatsApp e tal, redes sociais, o banco entra em contato via WhatsApp? Entra, entra sim, tanto o banco normal, quanto os golpistas se passando pelo banco. Mas o que que acontece? Os bancos, o que que a gente precisa entender? Quando você tem um débito bancário, tá, o banco eles têm escritórios de advocacia que eles contratam para que entre em contato com esses clientes, esses financiados, tá, para que ocorra uma cobrança. Então, geralmente, o que começa a causar estranheza das pessoas: "Ah, entrou em contato um escritório de advocacia comigo dizendo que é do banco". Tá, pode ser que seja de fato verídico, tá, o que que a gente precisa só confirmar, se de fato são as informações, entrar em contato com o banco: "Ó, entrou em contato comigo, um escritório assim, assim, assado, número tal, de fato se trata de vocês? Não trata?". Outra coisa que acontece muito, erros de português. Quando os golpistas entram em contato se passando pelo banco, né, pelo WhatsApp, que é o que mais acontece de fato, é muito pouco por ligação, é mais de fato pelo WhatsApp, tá, ou e-mail também, tá. Eles mandam um e-mail: "Ah, a gente tem um boleto aqui para pagamento", e às vezes dentro daquele e-mail, quando você mesmo clica naquele boleto, às vezes é um vírus,
né, que pode estar roubando informação de dentro do seu computador, do seu telefone, enfim, ou de fato foi encaminhado um boleto fraudulento, que você vai achar que é o banco, né, e vai pagar. E agora vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora o seu sonho pode ser real. Você pode ter o seu próprio podcast com entrevistas, solo ou gravar as suas videoaulas. Vem com a gente! Lembrando que o nosso programa ele é transmitido pelo YouTube. Por isso, dê o seu like, se inscreva e ative as notificações. Eu estou conversando com a doutora Caroline Macedo. Doutora Caroline Macedo, a gente estava falando sobre os dados, né, que muitas vezes os golpistas têm acesso facilmente, entram em contatos via WhatsApp. E aí também a gente tem a Lei de Proteção de Dados. Onde é que a Lei de Proteção de Dados entra nisso tudo? A questão da lei de proteção de dados, né, ela entra nessa situação, é uma lei recente, né, mas que todas as instituições, empresas, instituições bancárias e financeiras, elas têm que estar, né, dentro encaixadas e alocadas dentro da lei de proteção de dados, para que não ocorra vazamento de dados dos clientes, dados sensíveis, né, que a gente chama CPF, nome, dados de pai, dados de mãe, que são todos dados sensíveis, né, que facilmente faz que a gente chegue a uma pessoa, né. Por exemplo, quando você vai na Renner fazer uma compra, né, você chega lá, "Ah, vamos tirar aqui uma foto sua para eu deixar guardado?", "Mas por que isso aqui é uma foto minha?", né. Se eles não podem ter acesso às informações, né, se ele não tiver uma finalidade, certo. Então quando ocorre esse vazamento de dados por parte do banco, é uma das informações que a gente coloca numa petição, né, numa ação, informando que foi de fato vazamento de dados e que eles estão infringindo, né, a LGPD, que isso não pode ocorrer. Então, o banco ou qualquer instituição financeira, bancária, empresas, né, que possuem, clientes, colaboradores, até para colaboradores mesmo, né, esses dados eles não podem ser vazados. Então, o que que a gente diz, né, a gente está lá numa empresa e tem lá o crachá com o meu nome, tá lá, Caroline Macedo, e o meu CPF. Para que o meu CPF no meu crachá? Para todo mundo ter acesso ao meu CPF? Fica muito visível, né? Ficar muito visível. Então, assim, isso é o mínimo, né. Mas é como eu te disse, a LGPD ela está para abraçar, né, o consumidor, inclusive as empresas, né, elas têm que estar em consonância, né, com a LGPD, mas em muitos casos isso acaba vazando alguns dados, né, esses golpistas, enfim, eles estão muito bem treinados, né, a gente não sabe como isso é possível, mas acontece. E falando de LGPD, golpistas, bancos, dinheiro, o que é que um consumidor deve analisar na hora de contratar um financiamento? Tá. Hoje um financiamento bancário, tá, ele basicamente ele possui tarifas, né, então essas tarifas elas têm que estar no contrato, certo? Algumas tarifas são abusivas, certo? A contratação de um seguro no financiamento bancário, acontece muito. Então a gente entende, a jurisprudência, o STJ, ele entende que o seguro, quando ele é embutido no contrato de financiamento, né, de um veículo, ele é ilegal. Por quê? Quando você vai comprar um veículo, você vai assinar o contrato e se existe um seguro embutido, a obrigação
da loja, da concessionária, enfim, do local onde você vier comprar o veículo, ela é obrigada a lhe perguntar se você tem interesse em cotar o seguro com outra instituição. E não acontece. Então, a partir desse momento, ele vai lhe dar um monte de papelada para você assinar. Você vai assinar, você não sabe o que é que você está assinando, e você está simplesmente assinando e dando um aceite para um seguro de proteção financeira, um seguro prestamício, que são seguros que eles abarcam algumas situações, em caso de morte, em caso de acidente, tá? Ele está no contrato, mas muita gente nem aciona o seguro, porque às vezes nem sabe que existe no contrato. Tem muita gente chegando no meu escritório e fala assim: "Ó, no seu contrato aqui tem o seguro de morte. Você estava ciente desse seguro?" "Não, eu não sabia que existia esse seguro." Quando você contratou lá na loja, eles perguntaram para você se você tinha interesse em cotar com outra instituição? Não. Então, a partir desse momento, é ilegal, é abusivo, tá? Por mais que ele esteja beneficiando, né? "Ai, se falecer, eu vou quitar uma parte X do financiamento", mas ele está beneficiando e não, porque ele está incluído nas prestações. Então, se eu contrato um seguro de 2.000 que está diluído nas prestações em 48 vezes, eu tô com juros em cima desse seguro também. Então aí a gente já sabe que é ilegal, tá. Então qualquer tarifa que você venha achar fora da normalidade, 1%, 2%, tá ok. O que passar disso, você já verifica que já é abusivo, você já tem um entendimento disso. Então, é claro que o consumidor, como eu disse, ele não tem o entendimento de fato do que é abusivo ou do que não é, mas ele consegue entender que se ele tem um seguro no contrato que não foi perguntado a ele se ele pode firmar com outra empresa ou com outra instituição e outras tarifas além dos juros, né, então ele já consegue mais ou menos ter um discernimento para entender o que é abusivo ou não dentro daquele contrato. Então não é informado nem os prós nem os contras também, né? Nem os prós nem os contras, justamente. Por quê? Se você vai financiar um veículo e tem lá informando: "Ó, tem um seguro aqui que é para morte, então caso você venha a falecer de um acidente, né, e daí eles têm os requisitos, o que que pode englobar essa morte, né, o seu veículo vai ficar quitado tantos por cento. Ninguém sabe, ninguém usa em benefício. Quantas pessoas, né, já chegaram, enfim, a falecer, que tinham esse seguro em decorrência de algum acidente do próprio veículo e tal, e não procuraram, não tiveram esse benefício, porque nunca foram informados e a família nunca procurou os direitos. É muito interessante. Você, como advogada especialista em revisional de juros bancários, o que é essa ação revisional de contrato bancário e quando é que ela é viável? Tá. A ação revisional de juros bancário, ela basicamente é revisar os juros que estão abusivos dentro de um contrato de financiamento, de empréstimo, enfim, fiéis, cartão de crédito, né. Então o que que acontece? Você chega com o contrato, né, a gente faz uma análise, né, é feita uma análise desse contrato, e a gente consegue identificar se aquele contrato ele está de acordo com o Banco Central. Primeiramente, por quê? A gente tem lá uma tarifa de juros anual e mensal, que ela tem que estar de acordo com o que o Banco Central determina. Então, se o meu contrato está dizendo que meus juros é de 3% e no Banco Central diz que meus juros tem que ser de 1,87, então ele já está fora, tá? Outra coisa muito importante que as pessoas não entendem é a tal da capitalização diária, né. Então, quando a gente tem um contrato que ela tem a capitalização diária descrita lá no contrato, que quer dizer? Que cada dia de atraso é um juros cobrado diário. Só que geralmente nos contratos, eles não informam qual é a taxa dos juros diária que vai ser cobrada. Então é uma taxa que está lá fantasma, que a gente não sabe qual é, e a partir disso ela acaba sendo ilegal, tá. Então a ação revisional de juros, ela vem para isso, tá, para que aquele consumidor que ele tenha um financiamento, um empréstimo ou algo do tipo, ele consiga ingressar com essa ação e informar o judiciário: "Ó, judiciário vem cá, né,
eu fiz um financiamento, eu fiz um empréstimo, eu quero pagar, tá? Mas eu quero pagar de acordo com os juros corretos pelo Banco Central, sem esse seguro aqui eu não pedi, eu não fui consultado e eles incluíram, tá? E hoje, muitas vezes, o banco facilmente, eu vou dizer para você, quando a gente ingressa com a ação e a gente pede a devolução, comprova que o seguro ele não foi pactuado e o cliente não estava ciente, o banco automaticamente ele deposita na conta do cliente esse valor do seguro. Ele ressarce. Por quê? Porque tá errado, é legal, entendeu? Então, a ação revisional ela vem para isso, tá? Para a gente conseguir identificar os juros, as tarifas abusivas e fazer o cliente pagar aquilo que é de direito, que está o correto dentro, né, da legislação. Eu não sei se cabe aí, Caroline, mas, por exemplo, os alunos que são do FIES, Certo. aí terminam a faculdade, pegam um diploma e não conseguem um trabalho ali no momento que saíram. Aí demora um pouquinho, um tempo, começam a trabalhar. Aí se deparam com uma alta taxa. Seria, no caso, essa taxa que você informou? Sim, também. Muitos contratos do FIES, né, eles há um tempo atrás, eles acabaram dando uma pausa, né, teve uma pausa que aconteceu, só que essa pausa acontece, só que ela tá pausada e ela tá correndo juros. Então, a gente consegue analisar o contrato. Se os juros ele tá acima do que é permitido pelo Banco Central, então é possível sim de revisionar esse contrato, tá, e que fazer com que esse, né, ex-estudante, né, ele pague o correto, em qualquer contrato bancário. É, outra polêmica que eu queria perguntar Hum. para você era quanto o banco pode apreender um veículo financiado? É, isso é uma questão muito corriqueira. As pessoas, elas têm o costume de falar que o banco pode apreender o veículo ou ingressar com uma ação de busca e apreensão após a terceira parcela em atraso do financiamento, tá? Mas não é assim que acontece, tá? A partir do primeiro momento, da primeira parcela em débito, o banco ele já é autorizado a ingressar com ação de busca e apreensão. Então, as pessoas ficam: "Mas eu só estou devendo uma parcela". Sim, mas o banco ele já é autorizado, né. E aí chega no escritório: "Doutor, vou começar a dever a terceira agora". "E aí, como é que é?". "Não, mas desde a primeira parcela você já pode incorrer em busca e apreensão". Não é corriqueiro também o banco ingressar logo na primeira parcela, tá, mas muitos bancos sim, a partir do momento que o cliente está em débito da primeira parcela, ele já ingressa com ação de busca e apreensão. E aí, nesse momento, nós como advogados, né, do consumidor, de direito bancário, a gente começa uma corrida, porque a partir do momento que se ingressa uma ação de busca e apreensão, tá, o juiz considera uma liminar, que a gente chama de liminar, pode ocorrer a expedição de mandado para apreensão do bem. E aí, ocorrendo a apreensão do bem, a situação aí já é um pouco mais complicada. E a gente tem que correr atrás do processo para identificar ilegalidades no contrato, ou ilegalidades até processuais mesmo, né. Mas é basicamente isso, né, a partir do momento do atraso da primeira prestação, o banco ele já pode sim ingressar com ação de busca e apreensão do veículo. E uma polêmica dentro dessa polêmica, o banco ele pode ingressar essa ação de busca e apreensão sem avisar? Não, ele não pode ingressar sem avisar. A gente tem o entendimento do STJ, tá, que o banco ele tem que encaminhar a notificação para a residência do cliente. Na verdade, não é ingressar com a ação de busca sem avisar, tá. Na verdade, o banco ele tem que encaminhar uma notificação para o financiado, para que ele, fale basicamente assim: "Financiado, você está devendo a parcela de número 3. Seu nome vai ser escrito nesse SPC e Serasa, pode incorrer em ação de busca e apreensão", ele está dando um aviso. Então a gente chama, né, essa notificação, elas têm que estar constando no processo. Então o cliente ele tem que ser avisado, né, dessa forma, né, você está em débito, né, você tem "X" dias para quitar o débito, se você não quitar, as medidas judiciais serão realizadas. E aí que muita gente vem também questionar, tá. Muitas dúvidas chegam, assim, no escritório, mas eu não recebi nenhuma carta na minha casa. É ilegal. Não é.
tá? A gente tem a mudança do entendimento do STJ que o banco, ele encaminhou a notificação extrajudicial para sua residência, tá? E você se mudou, a obrigação é do financiado informar a instituição financeira, ao banco, que realizou a mudança de endereço. Então, o envio da notificação por si só, ele já entende que o cliente está notificado. É uma controvérsia, né, a gente fica, né, você viu que a sua carinha, né, você deu uma regalada nos olhos, né. Muita gente, fala: "Mas não, não é possível". Infelizmente hoje o STJ entende dessa forma, tá. Antigamente, a gente conseguia várias reversões processuais, porque o banco encaminhava a notificação, mas aí dava ausente, mudou-se, uma criança recebeu. Então a gente conseguia brigar muito e conseguia reversões de apreensões, né, reversões de extinção de ação de busca e apreensão por esse motivo. E aí o STJ passou a entender que o simples envio da notificação extrajudicial, a gente chama de caracteriza a mora. Então ele já caracteriza a mora e a ação de busca e apreensão está apta a dar seguimento. E o que é que o indivíduo pode fazer para evitar essa apreensão do veículo? Primeiramente, procurar um advogado especialista, tá? É muito importante que se procure alguém, de fato, da área. Pelo entendimento, né, a lei de busca e apreensão, ela é uma lei específica, tá? Tá dentro do direito do consumidor, dentro do direito bancário, mas ela tem uma lei específica, então ela tem um regramento diferente, tá? Então é ideal que a gente procure um advogado que seja especialista na área, que tenha um entendimento na área, para que ele faça uma defesa nessa ação, antes da apreensão, né, para que ele faça uma defesa nessa ação, para que pontue as ilegalidades, né, nesse contrato, as ilegalidades do processo e tentar reverter. No caso de já ter ocorrido a apreensão do veículo, aí é um outro passo, o advogado ele tem um prazo ali, né, de 15 dias, né, para apresentar uma defesa, um recurso para o Tribunal de Justiça, e quando acontece a apreensão, o regramento da lei de busca e apreensão, ele diz que tem 5 dias somente para o financiado quitar a dívida para ter o carro devolvido, e são 5 dias corridos, tá. Tem alguns entendimentos em alguns tribunais que contam como dias úteis e alguns como os dias corridos, tá. Inclusive aqui no Tribunal de Justiça de Alagoas, a gente tem alguns juízes que entendem que é contado em dias úteis e outros que são em dias corridos, mas para não correr o risco, tá, a gente sempre conta em dias corridos para que a gente consiga dar um respiro e se for em dias úteis o entendimento, já tá ok, né. Mas muitas vezes, esse valor dessa dívida é muito alto, tá. Então tem cliente que às vezes tem o carro apreendido, chega lá no escritório, qual é o valor da dívida? Que a gente vai olhar na ação, de 70, 80 mil, 100 mil. A pessoa não tem em 5 dias como levantar aquele valor, né. Então, de fato, para esse cliente que não tem a possibilidade de fazer a purgação da mora, que a gente chama, né, a quitação integral da dívida para devolução do bem, é o meio mesmo, é recorrer, desde que tenha ilegalidade naquele contrato. E com esse valor tão alto assim, dá para parcelar? O cliente pode? Nossa, É à vista. à vista. Então assim, é por isso que eu digo, quando você vê que está com uma ação de busca e apreensão, corre, procura um especialista para apresentar a defesa para ele orientar, porque quando chega nas vias de fato dessa apreensão, só há 2 opções: ou paga o valor integral da dívida em 5 dias, são dias, poucos dias na verdade, né, para você levantar ali um valor de quitação, não é parcelado, é à vista, é direto, a gente faz um depósito judicial daquele valor, então é depositado judicialmente aquele valor para o juiz poder liberar o veículo, né, ou a segunda opção é apresentar um recurso e uma defesa nessa ação. E tem um outro porém, o que que acontece? Muitas vezes, muitos financiados, muitos consumidores, quando tem o veículo apreendido, deixa para lá. "Ah, já andei 3 anos mesmo com esse carro, já se pagou". E a gente escuta muito falar isso. "Eu não vou recorrer não, deixa pra lá que eu vou ter que pagar advogado, vou ter que pagar a custo de processo, então eu vou deixar pra lá". Só que o que acontece? Digamos que um cliente desse, um financiado, né, ele tem uma dívida de 100 mil, a dívida com o banco era 100 mil.
e ele teve veículo apreendido. Esse veículo ele vai para leilão. Quando chega no leilão, o que que acontece? O veículo não é leiloado por 100.000, é leiloado por 50, por 60, a gente não sabe, não tem ideia. E depois que o veículo é leiloado, chega a cartinha na residência do cliente, que ele ainda deve ao banco, e que ele ainda tem que pagar aquele valor que é devido. Ou seja, ele ainda fica sem o carro e ainda fica com um débito no banco. Estamos conversando com a doutora Caroline Macedo. Doutora, eu gostaria de saber se depois do veículo apreendido, há chance de recuperar? A gente pode ver a cor desse veículo de novo? Pode, pode, pode. Acontece, né, como eu disse, a gente tem que identificar as ilegalidades no contrato, tá. Se de fato houver ilegalidades, esse veículo ele sim, tá, ele pode ser devolvido, em tempo hábil, tá. Caso a gente sabe que a nossa justiça é um pouco morosa, né, caso ocorra a decisão do desembargador para a devolução desse veículo em um tempo mais passado, pode ser que o veículo ele não exista mais. Pode ser que esse veículo ele tenha sido leiloado já, E depois de leiloado, não tem volta. não tem mais, né, não tem mais como, sei lá, né, bater na casa da pessoa: "Ô, você comprou meu carro no leilão, devolva". Só se você fizer um negócio com ela, é diferente, Ah, né? é diferente, mas aí nesse caso não tem como, né. Então o que que acontece? Esse veículo ele pode sim ser leiloado nesse período desse recurso, tá. E caso o desembargador entenda pela devolução do bem e o bem não exista mais, entra em perdas e danos. E aí o entendimento é: foi leiloado, foi reconhecida a ilegalidade, não tem mais o bem, então que o banco pague ao financiado os valores. Geralmente, o valor que o banco deve pagar é o valor da tabela FIP do veículo, da época da apreensão, né, mais perdas e danos, juros, multa, por todo, eh, por toda a problemática, né, que existiu. Mas é um processo que pode durar em torno de uns 2 anos a 3 anos, então ele acaba sendo bem moroso, mas há a possibilidade sim. Eu vejo que hoje em dia, não sei se é hoje em dia ou sempre foi assim, né, as pessoas estão muito endividadas. Eu vejo muitas pessoas reclamando por questões de dívidas. Inclusive eu vi feirões, né, de refinanciamento, renegociação de dívidas que os bancos também fazem. Eh, Como é que elas podem renegociar esses financiamentos e empréstimos? Tá. Eh essa é uma pergunta que, inclusive, ontem eu fiz um atendimento de um cliente que ele veio com esse mesmo questionamento, né. Ele tem 2 financiamentos, ele não está em atraso, mas ele está numa situação financeira bem complicada. E aí ele veio me questionar: "Doutora, o que é melhor para mim? Eu posso refinanciar?" Eu fiz: "Você pode, mas eu acho que você não deve refinanciar, porque o refinanciamento ele acaba tendo uns juros em cima de uns juros. Então todo o valor que você já pagou, ele meio que é cancelado. E aí cobra-se de novo os juros. E aí, qual seria uma estratégia nesse sentido? Se você tá, né, com empréstimos, financiamentos, sua situação de vida mudou, você ficou desempregado, hoje o seu emprego mudou e você não tá mais ganhando um X, você tá ganhando Y, você passou por um divórcio, você teve uma situação dificultosa na sua residência, Nascer um filho. nasceu um filho, é tudo isso. Hoje a gente tem a lei de superendividamento, tá, e foi até inclusive o que eu aconselhei para esse cliente. Eu fiz: "O seu caso é superendividamento". Então, a melhor forma, ao invés de você refinanciar essa dívida com o banco e ter juros muito maiores, pode ser ingressado com uma ação, né, de superendividamento, porque houve uma mudança, né, você ganhava X, hoje você está ganhando Y, então houve uma redução drástica da sua qualidade de vida, né, e a lei de superendividamento, ela chegou para ajudar, para dar um fôlego, né, porque a partir do momento que a gente ingressa com a ação de superendividamento, a gente já apresenta um plano de pagamento. Então a gente senta com o cliente
Eu digo que é a mais burocrática de todas lá do escritório, né, porque é o que demanda mais tempo, porque a gente tem que sentar com o cliente e o cliente ele tem que abrir a vida dele financeira pra gente. E às vezes muitas pessoas às vezes não querem abrir, né. Então ele tem que abrir a vida financeira dele e falar: "Ó, eu ganhava X, hoje eu ganho Y, minha situação é essa, eu tenho pai, filho, mãe, né, todos dependem de mim", e a gente faz um plano de pagamento para ele, entra com essa ação, tá, pra gente poder, rever esses valores dentro de um processo. E falando continuando nesse processo aí de endividamento, pessoas com nome sujo na praça, às vezes a gente também tem os velhacos, né, as pessoas também que não querem pagar, Isso, isso existe também. bastante. Mas, se tratando do banco, o banco ele pode negativar o nome do cliente, deixar ele no SPC Serasa? Se ele estiver em débito com o banco, sim. Então, o que que acontece? Quando a gente ingressa com uma ação, a gente pede uma liminar, que a gente chama, né, para que o banco ele não negative o cliente nesse período que ele estiver com uma ação de revisão de juros, tá. E a maioria dos juízes concedem, tá, desde que o cliente ele faça aquele depósito judicial dentro do processo, tudo bonitinho. E aí ok. E mesmo com o processo judicial, às vezes com liminar e o cliente depositando, às vezes o banco negativa. E aí, como a gente tem um processo, a gente tem uma liminar, a gente pede a retirada. Caso o banco não retire, o banco ele paga uma multa para aquele cliente por dia que o nome dele estiver negativado. Mas também acontece muito das negativações indevidas. Eu não devo, ou eu paguei e o banco me negativou. Ou uma outra empresa, nós como consumidores, né? Uhum. A gente tá lá consumindo, ai, tô fazendo um cursinho, mas eu tô em dia e aquele cursinho me negativou. É totalmente cabível, né, o ingresso de uma ação para que tire o nome do SPC e Serasa, né, e uma indenização pelo ingresso da notificação e do nome. E quem quiser saber mais sobre a doutora Caroline Macedo, onde encontrar, ser atendido por ela, onde que a gente pode encontrar? Bom, vocês podem entrar em contato, né, no meu Instagram, Caroline Macedo ADV, tá. Lá no meu Instagram a gente tem um link na bio, que vai direto para o WhatsApp do nosso comercial. Certo? E aí por ele a gente consegue também atender as demandas. Se procurar lá no Google meu nome também você vai ter acesso ao nosso escritório. Meu escritório hoje ele fica no Harmony Trade Center, tá? Então é facinho ali, facinho de chegar, ali no centro da Jatiuca, e aí a gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida, para análise contratual, estamos aqui. E agora vamos para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. Se você quiser mandar sua pergunta para a gente, o seu comentário, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Então vamos para agora as perguntas do público, doutora Caroline. O Rogério Pinto Filho pergunta: existem características que os consumidores podem identificar e se proteger de fraudes bancárias? Sim, como eu já havia dito e reafirmo, verificar, tá, se os contatos que estão falando com vocês é verídico, verificar se não há erros ortográficos nas mensagens enviadas, tá. Caso seja encaminhado um boleto ou um Pix, identificar o beneficiário daquele boleto, daquele Pix, para verificar se de fato é o banco ou a empresa, e estar sempre atento a alguma situação que venha de ter um vazamento de dados, tá. Até no próprio, dispositivo celular do financiado do cliente, enfim. A Heloísa Carla pergunta: quais são as principais recomendações para evitar problemas com bancos? Leitura de contratos. Leitura de contratos, porém, né, como nós somos leigos, né, e eu falo, né, porque eu sou consumidora também, né. Então, como nós somos leigos, a gente não entende. Então, infelizmente hoje, né, né, que se você não tem um pouco de conhecimento naquela área, é impossível de você identificar.
a não ser que você procure um especialista. O Emanuel Souza pergunta: o consumidor pode ser cobrado por tarifas bancárias inesperadas? Não, todas as tarifas bancárias, elas têm que estar inclusas nos contratos. Caso alguma tarifa venha a ser cobrada lá na sua conta, no seu contra-cheque, e até mesmo no contrato, sem a gente saber, tá, elas são passíveis de revisão e são abusivas. E agora vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, que é o bate-bola, onde eu vou falar uma frase e a senhora, doutora Caroline Macedo, vai dizer o que vier primeiro na sua cabeça. Preparada? Vamos lá. Vamos lá. Por que direito do consumidor? Ajudar as pessoas. Um desafio do advogado que atua nessa área. Lidar com instituições financeiras. Um desafio do consumidor. Lidar com as abusividades. Um conselho para os consumidores sobre contratos bancários. Estar sempre ciente do que está contratando, tá? E sempre que houver alguma dúvida, busque ajuda de um especialista para que possa, de fato, analisar o contrato com ele e identificar alguma abusividade. E agora eu vou deixar esse espaço para que você possa fazer suas considerações finais. Bom, obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o espaço. Acho que é muito importante a gente estar pontuando nesse mês de março sobre o direito do consumidor, né? Dia 15, a gente teve, né, o Dia do Consumidor e muitas pessoas, eh, acabam não entendendo a dinâmica, né, de toda a situação de contratos bancários, né, dos seus direitos. Deixa pra lá. Eu acho que é importante a gente sempre estar à frente, né, de proteger os nossos direitos. Então, se você tem um financiamento bancário, se você tem um empréstimo, se você é consumidor de qualquer empresa, você esteja sempre atento, porque as abusividades elas existem. É mais fácil do que qualquer situação, né, a gente estar exposto a isso, mas procurar sempre a ajuda de um especialista para que possa, identificar situações abusivas, não só dentro de contratos, mas também, disposições, todo em volta do direito do consumidor. Agradecemos também a sua audiência e esperamos você no próximo episódio. Até lá!